Queridos amigos e companheiros dos nossos estudos das segundas-feiras, do Grupo Espírita Fraternidade, o nosso caminho de Damasco. Vamos hoje passar aqui aqueles estudos que faríamos dia 14/9 e que, em virtude da pandemia, nós, felizmente, ainda podemos mantê-lo e dar continuidade através desta ferramenta até quando pudermos novamente estarmos presencialmente juntos. Fica aqui o nosso agradecimento ao Criador, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, por nos possibilitar, mesmo que virtualmente, mantermos o contato e a continuidade de nossos estudos. Em nome de Deus e de Jesus, nós damos sequência a esses costumeiros estudos. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, indo para o final dos estudos. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. São os itens 17, 18 e 19 e finalizamos esse capítulo 24. Começa Kardec com duas citações evangélicas. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos será reservada no céu, porque foi assim que seu Pai trataram os profetas. Nós encontramos em São Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. No livro Roteiro Sistematizado para Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da Boa Nova, como já mostrei outras vezes para vocês, nós encontramos algumas perguntas sobre o tema, envolvendo item por item. Para esse item que nós acabamos de falar, que fala justamente da perseguição, ou aqueles que sofrem algum tipo de injustiça pela sua fé, pela sua crença, aqui no caso particular do Cristo, por segui-lo, e foi a passagem que nós vemos. Ele faz a seguinte pergunta com uma resposta subsequente: em que se constitui a perseguição aludida por Jesus? E responde que representa as dificuldades que encontramos para vivenciar o Evangelho e as incompreensões existentes entre os homens com relação a Jesus. Justamente que é difícil vivenciar o Evangelho, já foi muito mais. A história do cristianismo nos conta das perseguições, aqueles que foram queimados, devorados nos circos de Roma por advogarem a causa do Cristo. Hoje não é mais tão intensa essa luta, mas ainda existe. E a gente tem visto, até recentemente, pessoas se gladiarem, guerrearem em nome do Cristo. E em tudo há a sua dificuldade. Na vivência do Evangelho, nós encontramos as dificuldades, sejam elas de ordens próprias, internas ou externas. O Cristo falava, como nós vimos no estudo anterior, da coragem da fé, que é a perseverança, perseverar numa causa. E a causa que nós advogamos, a causa do Cristo, seus ensinamentos, o seu roteiro de vida,
que para observá-lo muitas vezes enfrenta-se dificuldades, contratempos e até mesmo, como diz aqui a passagem, essa que vem de fora, perseguições, no seu sentido mais amplo, de todas as contrariedades que aquele que professa a fé cristã pode, em algum momento, em algum lugar, ainda hoje, senti-la, vivenciá-la. Então, a cruz que hoje carregamos, termina aqui a resposta, deve ser para nós motivo de júbilo e regozijo, pois é o prenúncio da libertação que se avizinha. Toda conquista de todas as ordens requer lutas para que se chegue à vitória. Não se chega a uma conquista, não se atinge um objetivo sem que tenha ou efetuado os esforços devidos para tal objetivo. Na vivência da fé cristã, nós também estaremos sempre sujeitos a esses contratempos de todas as ordens, como dissemos. É preciso, portanto, perseverar. Mas continua Kardec com mais uma passagem no item 18, chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? São Marcos capítulos 8, versículos 34 a 36, São Lucas capítulo 9, versículos 23, 24 e 25, São Mateus capítulo 10, versículos 38 a 39 e São João capítulo 12, versículos 24 a 25. Então aqui os evangelistas já falam de pegar a cruz, cada um pegar a sua cruz e segui-lo para salvar a vida. Interessante que eu estive vendo nos evangelhos, todas as passagens aqui falam de renúncia, visando a salvação. Renunciar, com certeza, às facilidades das coisas do mundo físico e, consequentemente, utilizar-se, buscar as coisas perenes, os valores perenes do mundo espiritual, para que possamos salvar a vida. A cruz aqui significa, lógico, a luta, né? Torna-se uma simbologia, não mais somente como aquele instrumento de suplício ao qual Cristo também foi submetido, mas a todas e demais lutas que enfrentamos nas nossas buscas. As perguntas que neste livro nós achamos: qual o roteiro sugerido por Jesus para aqueles que pretendem andar em suas pegadas? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, significa abrir mão um pouco das nossas individualidades para transformá-las em bem comum. Em síntese, é o abandono, vencer o egoísmo que nos torna individualista, para que possamos ser participativo em tudo quanto se pode realizar, cada um pode realizar em prol do bem comum. O roteiro para a conquista da felicidade inclui o desapego ao bem próprio em proveito do bem de todos. O suportar corajosamente as consequências dos atos de ontem e de hoje, e a procura de Jesus como divino modelo. O Espiritismo diz que
Jesus, o ser mais perfeito que Deus enviou a nós, como modelo e guia. Então, seguir Jesus é o roteiro seguro para que nós possamos vencer na vida, possamos superar as dificuldades próprias que as nossas imperfeições proporcionam, ocasionam, e, consequentemente, vencendo a nós mesmos e tornando-nos como co-criadores, em seres participantes e ativos na obra da criação. Continuando as questões, o que significa renuncie a si mesmo? Significa desprender-se do egoísmo através do esquecimento de si próprio, em favor do bem do próximo e a vivência integral das coisas espirituais, como nós já havíamos enunciado na questão anterior, né? Renunciar, esquecimento de si próprio. Esta é a luta, talvez a maior luta, a mais importante, a mais difícil que temos de enfrentar, renunciar-se a si mesmo em benefício do próprio. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. A vida é uma luta de dificuldades e não tem quem as vivencie. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Estamos provando, aprendendo. E toda conquista, todo aprendizado, seja ele de que ordens for, requer esforços e lutas, e não facilidades. E ainda mais nas expiações. As expiações é a nossa luta por resgatar as dívidas contraídas, seja no presente ou no passado, em qualquer tempo de nossas experiências e vivência espiritual. Portanto, tomar a cruz, renunciar a si mesmo, significa deixar um pouco das coisas particulares para produzir, para criar coletivamente. Que representa tome a sua cruz? Isso é interessante. Que cruz é essa? O que significa isso? O que representa tomar a nossa cruz? É a aceitação resignada e com ânimo das provações e resgates pelos quais temos que passar e cuja causa está nos erros cometidos por nós mesmos no passado. A chave desta questão. Com ânimo nas provações, a aceitação resignada e com ânimo das provações. Resignação é a palavra-chave, como dissemos, da questão. Porque quando Jesus falou das bem-aventuranças, ele, na realidade, não estava dizendo que bastava passar por todas aquelas lutas, dificuldades, problemas para alcançar o reino dos céus, para ser feliz. Não. Precisamos vivenciar as lutas resignadamente, que significa com coragem, com fé, com esperança, sem blasfemar, sem reclamar. É uma luta firme e confiante, porque senão ela será em vão, será um sofrimento em vão. Portanto, tomar a cruz significa a nossa luta resignada, a nossa luta confiante na certeza de que estamos trabalhando, buscando e conquistando aqueles valores que nos poderão ascender, poderão nos permitir um futuro melhor, sobretudo perante a vida espiritual. Se dificuldades encontrarmos aqui, nesta vida material, e nós assim carregarmos esta cruz, resignadamente, corajosamente, ativamente, pacientemente, nós encontraremos a paz que almejamos para o amanhã, para o futuro. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, degrau social, o parente infeliz e tantas outras situações que experimentamos. No plano espiritual, é a vergonha
do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago e outros mais. No mundo espiritual, se aqui sofremos costumeiras dores do mundo material, no mundo espiritual é a dor moral, é a consciência. Portanto, vamos nos preparar para que não sejamos surpreendidos lá com a nossa consciência culpada. E quanto à expressão siga-me, no dizer de Jesus, o que significa? É tomar Jesus por modelo, procurando em seus exemplos as diretrizes para a nossa vida. Modelo e guia. Jesus, nosso modelo e guia. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a mim, ao Pai, senão por mim. Quer dizer que é seguir o que ele nos ensinou. Amar. Ele disse lá, o maior mandamento, quando questionado, qual é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o caminho do amor, do amar, confiar, querer o bem, perdoar. Então, aqui está, seguir Jesus, siga-me. Seguir não é ir atrás de Jesus, mas é observar, conduzir-se, pautar-se por tudo, por todo o seu legado, por tudo que ele nos ensinou. Conquanto registremos o apelo consolador de Jesus, falta-nos ainda a determinação para nos revelarmos suficientemente valorosos na fé, a fim de buscarmos a companhia. Estudamos Jesus, conhecemos o Evangelho, né? Mas o que importa mais do que saber a letra é viver o seu significado, é observar os seus ensinamentos na vida prática. O que quer dizer salvar-se a si mesmo e perder-se? Salvar-se a si mesmo e perder. Significa viver uma vida voltada para os prazeres e gozos que o mundo oferece, na vã ideia de a estar aproveitando. A vida material nos incita forte, firmemente, e a gente às vezes dedica a ela, destina a ela, a grande parte dos nossos interesses, do nosso tempo. Então, nós estamos salvando a si mesmo, mas pelo fato de esquecermos aqueles valores imperecíveis, que são os valores que adornam a alma, a gente pode perdê-la. Perdê-la no sentido de complicá-la, de retardar o nosso progresso e a nossa evolução. Contudo, diz, renunciar aos prazeres e gozos do mundo não significa que o homem deva adotar uma postura de completa fuga a esses prazeres, mas vivê-los atribuindo-lhes o relativo valor. Para isso, basta que nós irmos ao livro dos Espíritos, e nós vamos encontrar lá, no livro 3º, capítulo 5, gozos dos bens terrestres. Porque fica essa questão, poxa, mas então, o que nós podemos aproveitar do mundo? O que nós podemos tirar de proveito, de gozos, nas coisas que nos cercam, que a natureza nos oferece? E esse capítulo é interessante. Apenas gozos dos bens terrestres. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta a esse direito é a consequência da necessidade de viver. Nós temos necessidade de viver, então nós temos que viver aproveitando. Agora, com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Se as coisas materiais nos oferecem gozo, se elas nos atraem, têm atrativos, por que Deus colocou isso? E a resposta é para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. E qual é o objetivo da tentação? Ainda pergunta Kardec. Desenvolver sua razão, que deve preservá-los dos excessos. Deus colocou gostos nas coisas para que nós pudéssemos, para nos preservar, alimentar, fazer todas as nossas necessidades básicas como seres encarnados. E também isso serve para testar a nossa tentação, o nosso esforço, a nossa razão, para o equilíbrio no uso das mesmas. Interessante. E na sequência, então, a gente vai, depois Kardec faz um comentário e
o capítulo seguinte, o item seguinte seria necessário e supérfluo. Então nós vamos ver lá um estudo dizendo o que é necessário e supérfluo, porque é o equilíbrio que nós devemos encontrar entre o necessário e o supérfluo. O necessário é o que nós devemos buscar, o supérfluo é aquilo que nós devemos evitar ou dispensar. E termina com a pergunta: o que significa perder a vida pelo amor ao Evangelho e salvar-se? O contrário da questão anterior. Corresponde a viver uma vida de renúncias e sacrifícios dedicados às coisas espirituais, cuja recompensa é a bênção da paz na vida espiritual. Então é isso. É nós encontrarmos o equilíbrio entre o necessário e o supérfluo, o que interessa no mundo material, mas não nos esquecermos e sabermos, estarmos conscientes das nossas necessidades espirituais, das nossas conquistas espirituais, que é o que vai nos fornecer a paz, felicidade que nós buscamos e queremos para depois da existência física. Fazendo triunfar em nós as verdades do Evangelho, perderemos a vida, no sentido de não desfrutar os prazeres e gozos efêmeros, passageiros, desnecessários, supérfluos, próprios do mundo material, mas ganharmos a vida futura. Ganharmos na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que dermos provas. Interessante, né? E Kardec termina no item 19 comentando essas duas anteriores passagens do Evangelho. Diz ele: regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim, porque por isso sereis recompensados nos céus. Essas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade, a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não os maldigais. Depois ajunta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará, porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, em me renegando, perderás as vantagens dos reinos dos céus. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e de sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse: já recebeis vossa recompensa. Então, Kardec está elucidando a questão, mostrando o que é seguir, pegar a cruz, e o que é perder a vida aqui para ganhá-la no mundo espiritual, né? Não é nada de deixar de viver conforme se deve, é viver no mundo sem ser do mundo, ou seja, utilizar o mundo, utilizar a vida, a passagem terrena, como conquistas, sobretudo para a alma, para o espírito, para que possamos desfrutar desta oportunidade, destes ganhos, destas conquistas para o amanhã, para o retorno à vida espiritual, que é a vida verdadeira, de onde viemos e para onde sempre voltamos, nessa sequência de conquistas, de evolução, aprimoramento e elevação da alma. Nós temos aqui nos livros do Emmanuel, pelo Chico Xavier, do filho Chico Xavier, do Emmanuel pelo filho Chico Xavier, no livro Fonte Viva, ele comenta sobre o título de discípulos. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, segundo Lucas, capítulo 14, versículo 27. E diz Emmanuel: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvida a esse respeito. A vida de cada criatura consciente
é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão difícil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscarmos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem, seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Discípulos, né? Que queremos, pretendemos ou dizemos ser, existe todo este caminho a observar, desta luta, desta vivência. No livro Caminho, Verdade e Vida, ainda Emmanuel Chico Xavier, conforto, se alguém me serve, siga-me, Jesus, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito o reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, além disso, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas, para atingi-lo, se faz necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras do mundo. Ainda neste mesmo livro, Ganhar, sob o título Ganhar, a página, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 8, versículo 36, diz Emmanuel: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem e insistissem.
Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem, bater, procurar, né? Jesus frisou bem isso, nessa insistência, nessa busca. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvios. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Neste falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Isso é interessante. Subverte a ordem de conquistar o mundo ao invés de conquistar-se. Se Deus lhes concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Interessante, diz aqui. Renova enquanto é tempo a visão espiritual. É essa a nossa necessidade de renovar. Botar a nossa cruz nos ombros, né? Colocar a almofada para que ela não nos machuque muito, como diz Richard Simonetti, numa das suas passagens, e seguir em frente, levando aquela cruz nossa, aquela que nos pertence. Não devemos almejar outra que não seja. Cada um de nós temos as nossas cruzes. Existe bastante história sobre isso, né? Da escolha da cruz, que às vezes por tomarmos uma menor, nós sentiremos falta daquela que nos era devida, porque cada um de nós temos a nossa cruz. Carregá-la é seguir com a luta, com a fé, com a esperança, com a força, com a coragem que Deus nos deu, que Jesus nos auxilia nesta caminhada. Seguir Jesus perdendo esta vida e ganhando a espiritual é deixarmos de utilizarmos o supérfluo, apenas o necessário, uma vida regrada, uma vida disciplinada, uma vida cristã, que é seguir o Cristo, ou seja, vivenciando os seus prefeitos ensinamentos. Mais uma vez, agradecidos, finalizamos esse capítulo, desejando paz, desejando coragem, força, cuidado a todos neste momento difícil que ainda vivenciamos. Muito obrigado ao Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais esta oportunidade, e em nome deles nós finalizamos mais um estudo. Obrigado a todos.